Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 3 de Química do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Considere a afirmativa. A combustão de um mol de álcool etílico, C2H6O, produzindo CO2 e H2O, libera 325 quilocalorias. A equação química que corresponde a essa afirmativa é: primeiro passo, nós devemos analisar que aqui está falando da combustão do álcool etílico, que é C2H6O. E aqui nós temos C2H6, não é essa daqui o álcool etílico. Aqui C2H6O, essa daqui sim é álcool etílico. Aqui C2H6O2 não é a mesma substância, C2H6 não é a mesma coisa e C2H4 não é a mesma coisa. Então, a substância igual essa daqui é só a da alternativa B. Com isso, já sabemos que a alternativa correta é a letra B. Mas vamos lá, completar. Para que aconteça a combustão completa, tem que haver o balanceamento da equação química. Aqui eu tenho 2 átomos de carbono e aqui 2 vezes 1, 2 átomos de carbono. Aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3. Então, 3 mais 4, 7 átomos de oxigênio. Aqui no reagente, eu também tenho que ter 7 átomos de oxigênio. Aqui eu já tenho 1, então falta 6. 3 vezes 2, 6. A equação química está balanceada. E aqui fala que está liberando 325 quilocalorias. Quando libera, significa que a reação química significa que vai ser exotérmica, porque vai liberar calor, então vai ser exotérmica. E se vai ser exotérmica, a variação de entalpia vai ser negativa. Então aqui temos aqui a variação de entalpia menos 325 quilocalorias, porque a exotérmica ela vai perder calor. E nesse caso aqui, a variação de entalpia ela vai ser menor do que zero. Toda vez que a variação de entalpia toda vez que for exotérmica, ela vai ter uma variação de entalpia menor do que zero. Nesse caso aqui, menos 325 quilocalorias é menor do que zero. E se está liberando, está perdendo calor. Se está perdendo calor, vai ser exotérmica. Então, a alternativa correta, letra B. Atividade 2. Temos aqui 5 equações químicas que estão ocorrendo as 5 reações químicas com as suas entalpias aqui de formação. E aqui diz o seguinte: dentre as equações citadas, tem variação de entalpia representando ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão. Então, vamos descobrir aqui qual dessas 5 equações químicas e reações químicas, que é a mesma coisa, qual delas tem calor de formação e calor de combustão ao mesmo tempo. Eu coloquei aqui o que é calor de combustão. O calor de combustão é a energia envolvida na combustão completa de um mol de uma substância. Ou seja, eu tenho que ter uma substância, que seja uma dessas aqui, e um mol é uma molécula, ou seja, eu devo ter uma substância só, e essa substância ela deve haver a combustão dela completa. Como que vai acontecer essa combustão? Tem que ser um combustível mais um comburente
que vai formar um óxido. O que é o comburente? O comburente é o gás oxigênio. Então, vamos analisar aqui onde é que tem o gás oxigênio, que é a segunda substância aqui no reagente. Aqui eu não tenho gás oxigênio, aqui eu tenho. Aqui eu tenho gás oxigênio, aqui tem gás oxigênio. Na reação 2 e na reação 3. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Então, eu estou tendo aqui apenas nas reações 2 e 3. Na 1, eu tenho aqui, eu não tenho formação de óxido. O que é o óxido? O óxido é uma substância que vai ter um elemento químico, aqui qualquer um, e aqui vai ter um oxigênio. Por que o oxigênio? Porque ele vai pegar esse oxigênio do comburente. Então, aqui não tem formação de oxigênio nenhum. Aqui tem. Isso aqui é um óxido, é o gás carbônico. Aqui é o comburente e aqui é um combustível. Aqui eu tenho um combustível, aqui eu tenho um comburente, que é o gás oxigênio, e aqui eu tenho um óxido. Isso aqui, carbono sólido, formando carbono gasoso, não é combustível, mas comburente. E aqui eu tenho carbono grafite mais gás hidrogênio, formando o C6H6. Isso aqui não é óxido. Então, eu tenho apenas a 2 e a 3, que é combustível mais comburente, formando óxido. Aqui sim está havendo o calor de combustão, na 2 e na 3. Agora eu vou ver se está havendo o calor de formação. O calor de formação é calor envolvido na formação de um mol de uma substância a partir de seus elementos padrão. Ou seja, esses elementos padrão, eu devo analisar que no reagente tem que haver substâncias simples na sua forma alotrópica. Então, na 2, aqui ó, o carbono grafite é uma substância simples, porque tem um elemento químico só. Gás oxigênio, aqui é uma substância simples, formada só de gás, formada só pelo elemento químico oxigênio. Juntando as duas substâncias simples, dá uma substância composta, que é o gás carbônico. Então, aqui sim está havendo calor de formação, porque eu tenho, aqui está havendo o calor envolvido na formação de um mol de uma substância. Aqui é uma substância que está sendo formada a partir de seus elementos padrão. O padrão é carbono, que está aqui, e o oxigênio, que está aqui. Na 3, eu tenho água. Para formar água, eu tenho que pegar o gás hidrogênio, aqui, substância simples, e o gás oxigênio, que também é uma substância simples. Então, as equações citadas aqui, que tem variação de entalpia, representam ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão, é só a 2 e a 3. Vai ser a alternativa B. Atividade 3. O metano, também conhecido como gás do lixo, ao sofrer combustão apresenta entalpia padrão de combustão igual a menos 890 kJ/mol. Letra A. Escreva a reação de combustão do metano, indicando a entalpia padrão de combustão da reação. Se é uma reação química de combustão do metano, o metano ele é um combustível. Para ser reação de combustão, tem que ser um combustível mais um comburente que vai formar um óxido ou mais de um óxido. Então, o combustível, a questão já deu, que é o metano, é o CH4. Então, o CH4 mais gás oxigênio, toda vez que falar que a reação química de combustão, ou falar que a reação de combustão, alguma coisa do tipo, sempre vai ter que colocar o gás oxigênio. Então, gás metano com gás oxigênio vai formar óxidos. Quais são esses óxidos? É o gás carbônico mais água.
Agora eu deixei para poder fazer o balanceamento aqui juntamente com vocês para vocês entenderem. Lembrando que aqui fala que a entalpia padrão de combustão é igual a menos 890 kJ por mol, ou seja, é uma molécula. Então aqui no metano eu vou colocar esse 1, indicando que é uma molécula, ou seja, é um mol de metano. Agora eu vou fazer o balanceamento. Aqui eu tenho um carbono, 1 vezes 1 é 1. Aqui eu também vou deixar 1, porque 1 vezes 1 é 1. O carbono está ok. Para saber do hidrogênio, 1 vezes 4 é 4. Aqui eu vou colocar um número que multiplicando por 2 dá 4, que vai ser 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4, 4. Já está ok. Agora o oxigênio. Aqui eu tenho 1 vezes 2 é 2. Aqui 2 vezes 1 é 2. Então 2 aqui mais 2 daqui, 4. Aqui eu vou colocar um número que multiplicando por 2 vai ser igual a 4. Que nesse caso vai ser igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a reação química já está pronta, já está balanceada e já está pronta. E a entalpia aqui de combustão, padrão de combustão, já é a menos 890 kJ por mol, igual está indicando aqui na questão. Agora, a letra B. Sabendo que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, calcule a massa desse gás que, ao sofrer combustão, apresenta variação de entalpia de combustão igual a menos 222,6 kJ. Essa massa do metano de 16 gramas é porque o número de massa do carbono é igual a 12 e o número de massa do hidrogênio é igual a 1. Como eu tenho um carbono só, eu já tenho 12. Eu tenho aqui 4 hidrogênio, então 12 com mais 4 é igual a 16. Então, vai ser 16 gramas por mol, ou seja, 16 gramas na molécula. Então, 1 mol de CH4 está para 890 kJ, porque essa informação aqui já é da própria questão. Eu deixei aqui positivo para facilitar o cálculo na calculadora. Na letra B aqui está falando que 16 gramas por mol, 16 gramas, que é a quantidade da molécula inteira, né? 16 gramas, está para 890. Aí está pedindo para calcular a massa desse gás ao sofrer combustão quando apresenta uma variação de entalpia de combustão só de menos 222,6. Ou seja, se haver a combustão das 16 gramas completa, se a combustão for completa dessas 16 gramas, vai liberar uma energia de menos 890 kJ. Mas para liberar uma energia só de menos 222,6 kJ, qual é a massa? Então, a gente faz a regra de 3. 16 está para 890 e 222,6 kJ vai estar para x. Multiplica cruzado 890 vezes x, que é igual a 16 vezes 222,6. 16 vezes 222,6 é 3.561,6. Dividido por 890 vai ser 4 gramas. Então, a massa de 4 gramas vai liberar 222,6 kJ por mol. Atividade 4. Muitos carros utilizam o álcool etílico como combustível, sabendo que sua combustão total é representada pela equação química balanceada. A equação química é álcool mais gás oxigênio, forma gás carbônico e água, e a variação de entalpia é menos 327 quilocalorias por mol. Lembrando que entalpia negativa, a entalpia, no caso aqui, vai ser exotérmica. Quando a variação de entalpia é menor do que zero, vai ser exotérmica.
ou seja, está liberando calor. A quantidade de calor liberada na queima de 141 gramas de álcool etílico é aproximadamente. O primeiro passo é a gente descobrir qual é a massa molar da substância C2H5OH, que é o álcool etílico. Eu fiz ela aqui para mostrar para vocês e facilitar. Então, o álcool etílico é C2H5OH. Carbono, aqui eu tenho 2 átomos de carbono, tá aqui. Hidrogênio, eu tenho 6 átomos, é aqui 5 e aqui mais 1, então eu tenho 6 átomos de hidrogênio, tá aqui o 6. E oxigênio eu tenho apenas 1, tá aqui o oxigênio. O número de massa do carbono é 12, o número de massa do hidrogênio é 1, o número de massa do oxigênio é 16. 2 vezes 14, aí eu multiplico a quantidade de átomos que tem aqui na substância, na molécula, vezes o número de massa. 2 vezes 12, 24, 6 vezes 1 é 6 e 1 vezes 16 é 16. Agora eu somo os 3, eu acho que 46 gramas por mol, ou seja, eu tenho 46 gramas nessa molécula. 46 gramas na molécula toda. Então, aqui está informando para mim a variação de entalpia que libera menos 327 quilocalorias por mol. Ou seja, na molécula eu tenho aqui apenas 46 gramas por mol. Então, a cada 46 gramas de álcool etílico, vai liberar essa quantidade aqui de quilocalorias. Agora a atividade quer saber qual é a quantidade de calor liberada em 141 gramas. Tem que fazer agora uma regra de 3. Eu fiz a regra de 3 para facilitar para vocês. 1 mol, ou seja, uma molécula de álcool, libera 327 quilocalorias. 1 mol de álcool etílico é a mesma coisa que 46 gramas de álcool. Então, em 46 gramas de álcool, ela vai liberar 327 quilocalorias. E a atividade quer saber, em 141 gramas de álcool etílico, qual é a quantidade de quilocalorias que vai ser liberada. Vai ser o X da questão. Então, 46 vezes x é igual a 141 vezes 327. X é igual a 141 vezes 327 é 46.107. Dividido por 46 é 1002,32. Como na atividade o valor mais próximo desse encontrado é 1000, então a atividade que vai ter a sua alternativa correta vai ser a letra C, menos 1000 quilocalorias, aproximadamente. Aqui eu coloquei positivo só para facilitar o cálculo, mas é menos 327 quilocalorias, aqui também vai ser menos 1002,32 quilocalorias. Atividade 5. Faça uma pesquisa sobre temperatura e calor com a finalidade de contribuir para melhor compreensão dos conceitos de energia, variação de energia envolvida nos processos. Explique por meio de desenhos e ou justifique a diferença existente entre calor e a temperatura. Justifique sua resposta com base nos conteúdos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas. Primeiro passo, eu coloquei aqui a definição de calor e de temperatura. O que é o calor? É uma energia cinética total dos átomos e moléculas que compõem uma substância. O calor é a quantidade de energia, é uma energia. A temperatura é a medida, ou seja, é a quantidade de energia dessas moléculas. Temperatura, ela pode ser definida como uma quantidade a mais, uma quantidade a menos, e coloquei aqui 2 exemplos para facilitar o entendimento de calor e de temperatura. Primeiro exemplo, a temperatura de um copo de água fervente
é a mesma temperatura da água fervente de um balde de água fervente. Então, porém, a água do balde fervente possui maior quantidade de energia. Ou seja, no copo com água fervente e no balde com água fervente, a temperatura é a mesma. Porém, no balde com água fervente, a quantidade de energia, a quantidade de calor é mais, porque a quantidade de matéria, a quantidade ali de material é maior. Então, a quantidade de energia, a quantidade de calor também vai ser maior. No exemplo 2, o conceito que a quantidade de calor depende da massa do material, a temperatura não. Isso aqui é para explicar melhor o primeiro exemplo, que a quantidade de calor, no caso lá no copo, ela vai ser bem menor do que a quantidade de calor lá do balde. Agora que eu coloquei esses desenhos aqui, para melhor vocês entenderem. Aqui tem 1 litro de água a 60 graus Celsius no sistema A. E aqui tem 1 litro de água no sistema B a 20 graus Celsius. Se eu misturar essas duas águas aqui, se elas terem contatos, elas vão ter aqui um volume de 2 litros de água e a temperatura delas vai haver uma mudança de temperatura. Aqui onde está 60 graus, ela vai diminuir. E onde aqui está 20, ela vai aumentar. Porque vai haver trocas de calor. Nesse caso aqui, o que tem maior temperatura vai transferir calor ou energia para o de menor temperatura. Então aqui, vamos supor, eu fiz uma aproximação de 40 graus Celsius. Vai ter um sistema aqui de 2 litros com 40 graus Celsius. Então, houve transferência de calor ou energia. Valeu, pessoal. Finalizamos aqui a semana 4 do PET volume 3. Fica com Deus. Até a próxima. Não esqueça de dar o like, de fazer os comentários aí do vídeo. Até em breve.